aí variam um pouco, mas se diz que por volta de 3,5 milhões a 4 milhões de africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil no período de 350 anos. Em 24 anos, de 1890 até 1914, só em São Paulo entraram 1,5 milhão de europeus. Então, o que acontece? O trabalho livre foi destinado não para aquele que era visto como inferior, que fez todas as mudanças tecnológicas durante o período da colônia. Mas o trabalho livre era visto agora como algo para o trabalhador branco. Então, o que ocorre? Cria-se um conjunto de leis, por exemplo, que analfabeto não pode votar, né? Ou lei de vadiagem, quem não tem carteira de trabalho assinada pode ser preso. Tudo isso faz com que os negros e seus descendentes, os que foram excluídos do processo, simplesmente tivessem que se organizar às margens da sociedade. E o resultado nós vimos até hoje, que são as periferias, os morros, que foi onde a população conseguiu se organizar para resistir a esse ataque brutal, né, desse projeto de branqueamento. Então, esse é um projeto de Estado, foi um projeto de Estado. E uma última, né, evidência, né, antes de tratarmos exatamente, mais especificamente da parte da relação da educação com essa concepção de Estado e de sociedade, vamos ver mais uma outra referência. Se puder passar, por gentileza. Que é Fernando Peixoto, foi criador da Liga da Higiene Mental, dirigiu o Sistema Educacional do Rio de Janeiro de 1917 a 1922, né? E essa referência é importante porque o contexto dessa citação que eu trago aqui para vocês é o seguinte, né? Em 1921, né, um deputado mineiro chamado Fidelis Reis reatualizou um projeto que proibia, né, a imigração de africanos, de negros, a entrada de negros do país, né? Ele retomou um projeto anterior de outros deputados, Cincinato Braga e Andrade Bezerra. E por que ele faz isso? Porque o Brasil, à época, tinha acordos com os Estados Unidos, né? E o governo do Mato Grosso, né, estava querendo desenvolver o Estado e estava aceitando colonos para desenvolver a região. E, por conta disso, o governo dos Estados Unidos quis mandar negros norte-americanos para o Mato Grosso. Isso criou uma celeuma, porque era um momento de você querer branquear o país e o governo norte-americano querendo mandar negros para países. Criou uma confusão que fez com que se retomasse um projeto para proibir legalmente a entrada de negros no país. Esse deputado Fidelis Reis, então, no Congresso Nacional, ele pediu que um conjunto de intelectuais escrevesse para apoiar o seu projeto. Então, Clóvis Bevilacqua, um conjunto de outros pensadores do período, escreveram para ele endossando, né, o seu projeto. E esse aqui é a carta, um trecho da carta da defesa que o Afrânio Peixoto faz do projeto do Fidelis Reis. Então, é esse o contexto da citação. Então, o Afrânio Peixoto também é contrário a essa migração. Então, o que ele diz aqui nesse trecho? Né? Que a regra é, porém, que a mestiçagem ela é infeliz. Então, esse aqui é um pessimista. Ele acha que se misturar de um modo geral, a tendência é que o resultado da mistura não seja bom, né? Porque haveria uma contaminação do elemento puro.
Sobretudo com mentalidade, ele diz, crisálidas que ainda não são borboletas, se desesperam, né, de ainda não serem larvas. Aí ele diz, muitos dos males nacionais vêm daí. A escravidão abolida civilmente em 1888 continuará por alguns séculos nos nossos costumes, porque está no nosso sangue. E aí ele diz, 300 anos talvez levaremos para mudar de alma e alvejar a pele. E se não branco, ao menos disfarçado, perdemos o caráter mestiço. Já purgamos outros tantos anos. É neste momento que a América pretende desembaraçar-se do seu núcleo de 15 milhões de negros do Brasil. Quantos séculos serão precisos para depurar todo esse mascavo humano? Teremos albuminas bastante para refinar toda essa escória? Quanto tempo ainda para a redenção de campo? Não bastou que a Libéria descobriram o Brasil. Pois bem, aquele está desesperado, ainda com armas na mão, não, não e não. Deus nos acuda se é brasileiro. Então, aqui está dizendo, o Brasil vai demorar para ficar branco, 300 anos. E ainda nessa situação que nós estamos trabalhando para banquear o país, estão querendo trazer negros para cá. E é curioso que quando o antropólogo ele apresentou a tese sobre os mestiços do Brasil no Congresso Mundial das Raças, e ele dizia que em um século negros não mais existiriam no Brasil, ele foi criticado por uma parte da elite que entendia que esse processo deveria ser mais rápido. Então, a elite variava um pouco. Esse daqui era um dos mais pessimistas, achava que levaria talvez 300 anos, mas todos tinham confiança que o Brasil ia branquear. Então, como é que pode, né? Se a ideia é transformar o Brasil num país branco, como é que pode trazer negros para cá? E aí ele diz, teremos albumina para refinar essa escória? Albumina é aquela proteína que deixa o leite, o ovo branco. Então, nós vamos ser capazes de branquear essa escória? Né? Quantos séculos serão, olha a referência, para depurar esse mascavo humano? Né? E aí, desesperado, ele diz que para Deus nos acudir se for o brasileiro. Então, aqui nesse momento, né, antes de entrar na relação exatamente da criação do sistema educacional com essa política de branqueamento, né, fazer aqui uma breve parada e gostaria de ouvi-los e ouvi-las, caso tenham algumas observações que gostariam de fazer ou perguntas que gostariam de fazer. Então, vou fazer aqui uma breve parada para que, se vocês tiverem algumas observações, fiquem à vontade para fazer. Estou acompanhando aqui no chat, percebendo as pessoas estão mais tentando compreender como se deu todo esse processo, né? Eu não consegui pegar alguma pergunta direta aí com relação a tudo isso, mas aí vamos dando um tempinho aí, vamos ver quem tiver alguma pergunta, já para a gente poder fazer nesse momento, sinta-se à vontade para encaminhar. Aproveito, né, que o tempo que eu tive para poder também estar acompanhando aqui o questionamento das pessoas, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos, tivemos problemas para iniciar, tivemos que mudar o link, né? E nós nos desculpamos por isso. Professor Ricardo, uma questão que eu acho importante da gente tratar quando eu vejo a sua formação é que a afrocentricidade não é afrocentrismo, né? Então, muitas das vezes, quando a gente fala e defende a afrocentricidade, as pessoas veem numa perspectiva do afrocentrismo. Então, eu acho importante falar sobre isso. E eu me recordo que um dos capítulos da minha dissertação foi sobre a afrocentricidade. Você fez a gentileza de ler, me dar um retorno, e aquilo enriqueceu mais meu trabalho e o meu referencial, que eu consegui ter uma percepção muito bacana a partir desse olhar, né?
Aí isso também eu acho uma questão interessante, a gente perceber que existe uma diferença. Sim. Essa ideia, quando se coloca um ismo, né, já tende a se transformar numa ideologia, né? E tem sempre uma ideia, quando se usa esse termo, como se fosse uma inversão do eurocentrismo. Então, a ideia não é essa. E esse ponto é importante porque não se trata de rejeitar a perspectiva europeia. A perspectiva europeia é tão válida como qualquer outra. A crítica que se faz é que a perspectiva europeia ela é uma perspectiva particular e o eurocentrismo tende a universalizar essa perspectiva, como se ela fosse válida para todos os povos. A afrocentricidade, de saída, reconhece a sua particularidade. Ela é uma perspectiva particular e ela pretende se constituir como uma perspectiva válida para os africanos do continente e da diáspora, mas só. Não é uma perspectiva que tende a se universalizar. Ela reconhece a sua particularidade. E toda a sua construção é nesse sentido, reconhecendo que outras perspectivas são tão válidas quanto. E, nesse sentido, é importante deixar bem evidenciado que não se critica a perspectiva europeia, não é ruim porque é branca, não é disso que se trata. A perspectiva europeia é tão válida quanto a qualquer outra, porque o europeu só pode falar do seu lugar e não de outro. A crítica que se faz é essa tentativa frequente de achar que eles são um modelo de humanidade, de civilização e cultura. Eles são apenas um dos modos de viver. Ao modo dos indígenas, ao modo dos africanos, ao conjunto de outros modos de existência. A afrocentricidade, então, vem neste sentido. Então, essa pontuação sua, é importante nesse sentido. Não se trata, então, de um afrocentrismo, nem de uma ideologia, não de reverter o eurocentrismo. Trata-se de construir uma perspectiva particular que traga o africano para o centro. E isso é importante por conta do que nós estamos vendo aqui. Se isso não tivesse acontecido, não precisaria falar em afrocentricidade. Os africanos naturalmente viveriam a partir da sua própria perspectiva. Então, é essa distinção entre a afrocentricidade e não é afrocentrismo. Sim. A Águida, ela coloca uma questão que eu acredito que é o que você vai tratar mais adiante, né? Ela pergunta, né, se você estivesse nesse lugar, diante dessas falas, como que você iria rebater, né? Como que você responderia a elas, né? Então, ela pergunta mais nesse sentido, eu acredito. Ela aponta, né, que é uma crueldade, um desrespeito, né, às negras e negros, as pessoas também, outros comentários, né, todo mundo abismado de pensar que isso é o pensamento intelectual brasileiro, ao qual nós nas nossas universidades, nas nossas bibliotecas, a gente vai ter livros, né, e materiais, todos eles construídos a partir desse olhar, né, o olhar desses pensadores. Houve uma mudança, e você vai conseguir aponta mais adiante, né? Mas ainda hoje a gente ainda tem muito do país está colocado com essa visão, né? Teve uma pergunta da Helena também. O Carlos levantou a mão. Carlos, se você quiser falar, se quiser abrir o microfone, pode abrir, viu? E a Helena fez uma pergunta mais lá para cima, e ela falou assim: dentro dos seus estudos, havia algum pensador que estava no contraponto desse branqueamento? Sempre houve, né? Alguns, inclusive, brancos, né? Então, por exemplo, quando nós, no período da Escola Nova, que eu vou tratar mais adiante, teve um pensador chamado Antônio da Silva Mello, inclusive branco, que tinha uma visão completamente diferente, inclusive conseguiu, né, acessar estudos, né, de referência, estudos de pensadores e pensadoras africanos para entender exatamente o papel do continente africano, né, na formação, né, e no desenvolvimento da humanidade e da civilização, embora não fosse majoritário e é um autor praticamente ignorado. Mas pensadores negros. Então, por exemplo, a gente pode identificar nessa questão da educação, por exemplo, que no
final do século XIX, início do século XX, há toda uma organização negra por meio de imprensas negras, denunciando todo esse processo. Há um trabalho da professora Adriana Paulo chamado Aprender, que é por coação, eu vou pegar corretamente o nome da obra, que ela menciona o professor Pretestato dos Passos Silva, em Recife, no fim do período colonial, no final do século XIX. E ele tinha uma escola, em casa, em Recife, ela mostra exatamente um documento de pais negros pedindo autorização para que suas crianças fossem alunas do Pretestato, porque as escolas, ainda poucas, não davam a formação que era necessária. Então, a gente tem o professor Emetério dos Santos, né, que foi professor do Colégio Pedro II, militar, um maranhense, no final do século XIX, 1839, morreu já no começo do século XX, que foi uma referência importante, e entre os seus textos, né, inclusive ele tem um texto que fala em defesa das civilizações africanas. O Manuel Quirino, por exemplo, tem um conjunto de obras. Então, sem dúvida, ele tem um conjunto de contrapontos históricos. E essa é um pouco dessa crueldade do eurocentrismo, porque o eurocentrismo apaga tudo isso, todo esse contraponto, né? E cria toda essa ignorância, uma ignorância tanto muitas vezes no sentido que não são apresentados os autores desse projeto, como também aqueles que resistiram ao seu contraponto. Então, há um conjunto, ao longo da história, de resistências e de autores, né, que a gente pode, né, ir buscar e ir trabalhando. Eles existem, esses autores, né? E o professor Wanderley tinha mencionado, né, a questão do como responder. Isso depende muito do contexto, né? Eu diria que o que a gente precisa, por mais duro que isso seja, difícil, porque não é fácil, é não reagir emocionalmente. E isso é muito difícil, porque esse ataque é brutal, então isso nos ataca diretamente. É se preparar intelectualmente, né? E avaliar bem o contexto. De repente, você está num lugar, às vezes, que é uma conversa mais informal, ou mesmo em família com amigos, dependendo, é perda de tempo. Vai ser pura perda de tempo tentando entrar num embate, mas pode ser pura perda de tempo. Se for um contexto mais razoável, aí sim, é estar preparado para, de modo preparado, apresentar, mas de modo calmo e tranquilo. Olha, seria interessante levar em consideração esses e outros elementos que talvez... Mas tudo vai depender muito do contexto. E nos casos eventuais de crimes, aí a gente tem que tratar como nos casos eventuais de crime, tratar com a legislação. Né? Tratar com a legislação. Mas é isso que eu diria sobre esse ponto. É muito interessante essa resposta sua, porque nós que fazemos o debate étnico-racial na escola, e aqui a gente tem uma maioria de docentes, né, que enfrenta isso no dia a dia, eu costumo muito dizer, nos encontros que eu participo, que a gente tem que levar isso também muito para o campo, não tratar emocionalmente, está corretíssimo. E, no que diz respeito ao cuidado com o outro, né, quando a gente está num coletivo de educadores, quer tentar fazer um trabalho transdisciplinar ou interdisciplinar, a gente tem que ter muito afeto também para poder compreender o outro. E, para mim, a melhor estratégia é essa que você fala, se preparar intelectualmente para fazer isso. A gente agradece muito os parcerias que estão aqui hoje, porque inclusive a Flávia, né, a Flávia Goulart, superintendente de Educação com Contagem, que é a superintendência, ela é de grande importância para todos nós, né? E esses núcleos do estudo. Então, quando a gente fez a proposta para poder trazer as duas redes de ensino, né, junto com a rede estadual a qual a gente já está ligado, por isso, né, a gente precisa se preparar intelectualmente para a complexidade, dar conta, inclusive, dos ataques que a gente tem sofrido no interior das escolas, né? Teve uma pergunta do Roberto aqui, que eu achei muito interessante, que ele vai falar como combater o racismo, na verdade, essa ideia de Deus que muitas pessoas levam para o interior da escola,
sem ofender a religião do outro, né? Ele vai falar desde os estudos nas escolas e passando pela universidade, percebo nos discursos de Deus, como um discurso do Afrânio Peixoto, que era o exemplo do discurso do Afrânio Peixoto, para legitimar essas ações que são excludentes, né? Então, aí ele vai e pergunta, né, como fazer isso sem ofender as pessoas, sem ofender a religiosidade do outro. Esse tema é sempre muito espinhoso. O próprio tema do racismo é muito delicado, porque ele trata com esse, né, conjunto de, né, sentimentos. Mas essa discussão não é sobre a religião de ninguém, né? Se, eventualmente, religiões estiveram implicadas nesses processos, é isso que deve ser pontuado, que em um determinado momento histórico, né, houve a participação ou da religião de um modo mais institucionalizado ou, eventualmente, de algum dos membros dessa religião. A discussão não é sobre uma avaliação sobre o papel histórico das religiões, não é sobre isso, né? Então, a religião é uma instituição humana como toda outra, que tem aí os seus acertos e tem seus equívocos ao longo da história, como qualquer instituição. E é isso que coisa que precisa ser pontuado, né? Porque não é uma discussão para fazer uma avaliação, falar, então, porque você é católico, então você vai ser sempre católico. Não é isso, é uma discussão mais de caráter mais emocional, que é muito... E eu entendo que seja difícil, muitas vezes, separar. Mas se vai se tratar, eventualmente, do papel exatamente de alguma coisa, de algumas religiões nesse processo, é isso que tem que ser evidenciado. Um determinado momento histórico, como aconteceu, qual foi o papel, qual foi os atores envolvidos, exatamente encontrar aqueles que se opuseram e mostrar exatamente do que se está tratando. Que não é um juízo de valor sobre determinada religião ou sobre os membros dessa religião. Não é disso que se trata. Agora, esse é algo que não é muito simples de fazer. Em um cenário como no qual nós vivemos ainda hoje, que a tendência é tudo se reduzir a uma certa polarização, a reduzir ao outro determinado estereótipo, e não ouvir o que as pessoas têm a dizer, isso se torna ainda cada vez mais difícil, né? Mas o que se deve fazer exatamente é esse preparo, né? E sempre procurar fazer com muito cuidado. Olha, o que se está tentando fazer é procurar entender. Por isso que muitas vezes, quando eu faço essa discussão, eu trago exatamente o que as pessoas disseram, para que as pessoas saibam que isso não é algo que eu estou inventando ou que eu estou dizendo. Não, olha, foram as pessoas que disseram. Que agora a gente precisa fazer é investigar por que isso aconteceu desse jeito, né? Então, olha, isso daqui aconteceu, é trazer, se eventualmente, olha, aqui os documentos mostram aqui a participação da religião no processo. A gente tem isso. Como é que nós interpretamos? Para que fuja da pessoalidade. Não é o professor que coisa, para não tentar transformar o professor, o professor, então ele é de outra religião, então ele é contra. Não é disso que se trata. Nós estamos procurando, de modo acadêmico, investigar o que está acontecendo. Olha, nós temos esse fenômeno para estudar. Como é que a gente faz? Olha, os dados são esses. A interpretação, eventualmente, pode ser diferente da que eu estou dando aqui. Mas não dá para fugir do fato de que essas coisas existiram. Se alguém tiver outra interpretação, pode trazer, mas não dá para fugir do fato de que isso existe, né? E só para corrigir uma injustiça, me apontaram aqui que houve mulheres no contraponto, sem dúvida que houve, ao longo da história, sem dúvida. Desde o período da escravidão, nós pegamos Dandara, Luísa Maim, como mais recentemente Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Antonieta de Barro, uma professora catarinense, tem um conjunto de mulheres envolvidas nessa luta também, sem dúvida. E é interessante. Eu vou seguir com 3 perguntas, né? Uma que está aqui no chat e Naomi está com a mão levantada também. A gente faz umas 3, né? Nesse bloco, e depois você vai dando sequência até para que as pessoas possam compreender que vai chegar outras coisas aí pela frente, né? E a gente está só no primeiro dia. E é importante você falar de todas essas obras, né? Eu acho que um dos grandes
um dos grandes fatores que potencializa a pesquisa na escola é exatamente esse trato que a gente está dando à biblioteca da escola, né? Então, a obra Quilombismo, do Abdias do Nascimento, né? Eu fiz uma pesquisa em biblioteca de várias escolas, e olha que a gente está falando de escolas que fazem o debate étnico-racial, não tinha obra de Abdias, não tinha Maria Firmina dos Reis, Lélia Gonzalez, não tinha Nascimento, não tinha esse tipo de obra, né? Então, a escola está recebendo um acervo fantástico, que é para isso, né? Para que os professores possam se preparar intelectualmente para dar conta desse debate. Uma coisa muito bacana também, a escola é muito parceira, né? A gestão da escola, o comitê gestor que acompanha a pesquisa. Então, nós já aprovamos também que a biblioteca já tem essa tradição de ser comunitária. Então, não vai ficar fechada apenas para que os professores tenham acesso. A comunidade vai ter acesso, outros trabalhadores que tiverem interesse, né, vão ter acesso também ao acervo da biblioteca da Escola Álvaro Laureano Pimentel, e isso para a gente é muito bacana. Vou seguir, então, com a pergunta do Ricardo, e depois quem está com a mão levantada passa aí também, né? A pergunta do Sérgio, perdão. Aí ele diz, né, gostaria que você colocasse seu ponto de vista sobre o colorismo, né? Como essa abordagem pode ser implicada nas escolas com os estudantes, como que o colorismo pode implicar aí na escola com os estudantes. A abordagem do colorismo é uma abordagem que ajuda a explicar bem o modelo de sociedade racista da sociedade brasileira. Na obra do professor Carlos Nuno, que é uma das obras de referência sobre os estudos sobre o racismo e suas origens, exatamente, o professor Vanderlei está mostrando racismo e sociedade, ele chama esses modelos mais duradouros de modelos pigmentocráticos, no sentido de que são modelos exatamente baseados no fenótipo, né? E essa construção bem elaborada do colorismo evidencia bem isso, como esse modelo funciona. Que quanto mais a tonalidade, a cor da pele mais escura, exatamente as implicações sociais são muito mais perversas do que a tonalidade mais clara, né? Então, é entender exatamente esse processo dentro dessa construção de uma sociedade, né, racializada e que, eventualmente, cria divisões entre nós mesmos, cria, muitas vezes, muitas dificuldades e divisões entre nós mesmos. Mas é entender exatamente que, ainda que tenhamos uma coloração, né, tenha essa distinção, né, perceber exatamente que o inimigo ele é outro, mas perceber também que o fato de aqueles que têm uma cor de pele um pouco mais clara, a despeito de serem vítimas do processo racista, mas podem ter, eventualmente, algum benefício em detrimento daquele que tem a tonalidade de pele em cor mais clara. Então, essa teoria ela ajuda, de certa forma, a explicar como o racismo, né, ele funciona. Mas é entender fundamentalmente que esse sistema ele se organiza dessa forma e nós devemos procurar, aí a meu juízo é uma avaliação, né, minha, procurar exatamente na hora de responder fugir dessa armadilha. Porque, embora o fenótipo seja um dado importante para a construção do racismo, essa ideia de exatamente atrelar a identidade das pessoas ao fenótipo é uma construção recente, é uma construção europeia. A identidade das pessoas não é dada em função do seu fenótipo, da sua aparência. A cor da pele das pessoas não diz nada sobre elas, não diz sobre o seu caráter, sobre o que ela é, sua religião, não diz nada sobre ela. A nossa resposta ela tem que ser num sentido mais cultural, no seguinte sentido: a nossa identidade tem que estar atrelada às nossas tradições, os nossos costumes, nosso jeito de ser, a nossa linguagem. E aí, então, tem uma armadilha, que a nossa resposta, muitas vezes, ela tende, muitas vezes, a potencializar o fenótipo, porque é ele uma das causas primeiras, né, da opressão racista. Então, é procurar também desviar dessa armadilha, que a resposta não pode nos prender
a nossa cor da pele, porque esse é um dado importante, mas apenas ter a pele escura, isso não diz nada sobre cada um de nós. Esse é um dado importante, mas o que diz sobre cada um de nós é todo um outro conjunto, a nossa ancestralidade, as nossas línguas, nossos costumes, nossas tradições. Tudo isso é que compõe a nossa identidade. E tudo isso está sob constante ataque e precisa também ser resgatado. Vou passar para o Naomi, que está com a mãozinha levantada aí, fica à vontade. Bom dia, professor Ricardo. Eu tô participando aqui e tem muitas coisas que me preocupam, né, nessa colocação do afrocentrismo. Né? Você apresentou aqui vários exemplos históricos, né, do racismo. E eu estou entendendo, né, esse aspecto aí como uma prova do racismo que está na sociedade brasileira e que a gente tem que enfrentar realmente. Né? Eu entendo essa necessidade urgente de combater esse racismo, mas eu não estou convencido da questão do afrocentrismo. Né? Agora aqui como é que é? A Vanderleia, ela colocou aqui, né, a questão que não seria afrocentrismo, que seria afrocentricidade. Né? Eu não estou compreendendo bem a diferença. E a gente vê que o racismo, né, ele surgiu aí, tinham teorias antropológicas que apoiavam aí o etnocentrismo. Né? Tinha uma busca na Europa de buscar a raça pura. Dentro da Europa, aquela história da raça ariana, que acabou dando no racismo, né? no nazismo. Né? Depois Hitler pegou essa ideia para fazer um Estado racista, né? E identificou ali a Alemanha como sendo o centro ali da raça pura ariana. Inclusive hoje, né, a gente está vendo lá a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e os ucranianos têm uma ideologia de que eles são mais puros do que os russos, né? Eles são mais europeus, mais arianos do que os russos. E, do ponto de vista da ciência, isso já foi desmentido, né? Não conseguiram comprovar essas teorias raciais, que é o que embasa, né, esse racismo aqui que você está mostrando no princípio do século no Brasil. Então, tinham essas teorias raciais que eram dadas como científicas na época, então as pessoas acreditavam que isso aí era verdade. Então, por exemplo, um autor como o Monteiro Lobato, né, que muitas vezes é apontado como racista hoje, né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista daquele período, ele estava simplesmente aceitando o que a ciência da época dizia, que eram essas teorias raciais que tentavam provar uma pureza racial. Inclusive, o Monteiro Lobato, ele era contra a miscigenação, mas ele defendia também a pureza da raça negra. Né? Tem textos aí que ele vai defender que não deveria ter mistura de branco com negros, mas que ele acha que a raça negra pura seria superior. Então, ele combate a miscigenação no Brasil, fundamentado na ciência da época. Então, assim, hoje essas teorias científicas, elas foram completamente refutadas, né? E a gente vê que esse projeto não deu certo, porque a sociedade brasileira a maior parte da sociedade brasileira é mestiça e grande parte tem a cor negra na pele, né? Então, esse projeto eugenista de embranquecimento do Brasil, ele não deu certo na prática e, cientificamente, também ele foi refutado. Então, o Monteiro Lobato, né, ele é acusado de racista, mas na literatura dele, eu percebo que é um dos primeiros autores a tratar o racismo na sociedade brasileira, né?
eu acho que aparece ali na obra dele, e eu entendo que tem algumas falas dele que hoje são realmente, podem ser consideradas racistas, mas naquele período ali, ele foi um dos primeiros a abordar o tema e muitas vezes denunciando o racismo. Então, eu vejo como perigoso essa questão da gente tentar julgar com valores de hoje o passado. Então, assim, eu tento contextualizar, né, o que está acontecendo ali naquele período, tentar ver com o olhar da época. Mas eu não estou convencido, eu estou entendendo a questão do racismo, mas eu não estou convencido da necessidade do afrocentrismo. E aí eu queria dar um exemplo, porque a Vanderleia falou do particular e do universal, né? Que a afrocentricidade seria uma defesa do aspecto particular da cultura africana. Mas eu entendo que o particular e o universal, eles não têm um limite, né? Não é uma coisa oposta à outra. Eu li o livro da Sobonfu Somé, O Espírito da Intimidade, que ela traz ali uma experiência de uma aldeia africana. Ela mora hoje nos Estados Unidos, escreveu esse livro, é um livro bem conhecido, e ela traz a experiência particular dela, dessa aldeia africana, mas a gente lê esse livro e entende aquilo na nossa vida aqui no Brasil, né? Aquilo é perfeitamente compreensível para a gente. Então, aquilo que ela trouxe lá da experiência particular dela na África, numa aldeia africana, aquilo é universal. E a gente consegue entender aquilo aqui no Brasil, né? E o livro foi vendido no mundo inteiro. Então, como lidar, né, com essa situação? Eu acho que é um tema bem complexo, e eu acho que essas ideias, né, que foram apresentadas aqui, ideias racistas, elas não conseguiram o objetivo delas, né? E a gente tem que combater essas ideias, mas eu não entendo que elas foram vitoriosas, não. Obrigada, Naomi. Vou passar para o professor Ricardo, para a gente ir dialogando sobre o tema. Professor Dalvis, eu não consegui compreender qual é o perigo que você, a dúvida, qual é o perigo que você se refere. O que seria perigoso para eu poder endereçar a resposta? Qual o perigo que você vislumbra na afrocentricidade? Eu não consegui compreender que perigo é esse. O perigo seria retornar com o etnocentrismo, né? Criar aí movimentos raciais, né? De separar as raças, porque eu acho que a tendência, né, do mundo aí seria a mestiçagem, né? E principalmente no Brasil. Nossa. O que eu posso dizer? Bom, esse perigo, o perigo para mim é o contrário. Eu acho que não se deve ver a reação ao racismo como algo mais perigoso que o racismo. Eu acho que aí há uma inversão. Pode-se discutir que a afrocentricidade pode ter os seus problemas. E quando você diz que não está convencido, você não precisa estar convencido. E nem é essa a minha ideia, convencer ninguém de que o modelo afrocentrado deve ser apresentado. Agora, o que eu penso que não deve ocorrer é uma inversão. A afrocentricidade é uma reação. O sistema racismo não é algo do passado. Essa apresentação é para evidenciar como ele se construiu, como ele ainda existe. E se de fato houve a resistência, eles também venceram, porque a sociedade brasileira ela continua ainda com um modelo que chacina negros até hoje, na qual os negros estão fora do mercado de trabalho, que são os mais excluídos, não estão nos espaços de poder. Então, esse sistema existe hoje. Então, é isso que divide, é isso que separa. A sociedade já está racializada. Então, eu penso que aqui há uma armadilha no seguinte sentido.
a discussão científica sobre as teorias raciais foi apenas uma capa utilizada para algo que, a meu juízo, é muito mais profundo, né? Porque, a meu juízo, isso nunca foi uma discussão científica e nunca se tratou de um fato de os europeus não saberem que negros são ou não humanos. A discussão nunca foi essa. Até porque o racismo ele não surge nesse período. O racismo é um fenômeno muito mais complexo, que ele surge na antiguidade. Então, esse fenômeno racializado por meio das teorias raciais é só uma vertente de um modo mais moderno para explicar um fenômeno muito mais controverso. Eu estou de acordo que, em algum momento, muitas das reações elas podem ser problemáticas e elas devem ser discutidas. Eu estou de acordo com isso. Eu só não colocaria as coisas no mesmo pé. Eu não acho que essa reação vai implicar uma racialização. Quem racializa é quem está no poder. Quem tem os instrumentos de controle são eles que racializam a sociedade. A reação, eu concordo, ela pode muitas vezes cair em algumas armadilhas e trazer, e ela precisa ser pensada e discutida. E não se trata de tratar como dogma. Com isso eu estou de acordo. Mas eu não colocaria isso no mesmo pé e no mesmo nível, porque seria comparar a reação com a agressão. Eu posso discutir exatamente, olha, você não deve reagir desse jeito, mas não colocar as duas coisas no mesmo nível. Mas eu estou de pleno acordo que se pode, né? Exatamente, olha, esses aspectos da afrocentricidade não podem ser revisitados? Podem e devem. Como qualquer teoria, podem e devem. A despeito desse tipo de problemática e implicação que sempre é difícil, olhando historicamente, nesse sentido que eu procurei trazer esse percurso histórico, eu não consigo ver, e aí essa é uma posição minha, ela está aberta à discussão, eu não consigo ver como reagir a um sistema racista sem que haja algum tipo de organização exatamente que congregue esses elementos. Por isso que, na minha outra intervenção, eu colocava que o fenótipo ele é um dado importante, mas a resposta não pode passar apenas por ele. Trata-se no sentido de reconstruir a identidade. Aí você colocar, isso pode trazer um risco de, eventualmente, cindir. A ideia aqui não é decisão. Só pode haver plena democracia e diálogo quando todos foram reconhecidos como humanos. Não há diálogo quando um grupo se considera superior e os outros são. Só vai haver verdadeiro diálogo quando todos estiverem no mesmo pé de igualdade com as mesmas condições de poder. Aí é uma avaliação minha. Essa avaliação pode ser discutida. Eu entendo que essa construção passa exatamente pelo modo dos afro-brasileiros e dos indígenas se organizarem e se colocarem na sociedade em pé de igualdade para conseguir conversar de igual para igual e construir aí sim uma sociedade mais intercultural, algo que não há hoje. Então, eu faria essas ponderações, mas tudo isso está, como sempre, dado a debate. Não é consenso, obviamente, nem entre pessoas que seriam do movimento negro. Tem muitas pessoas que discordam do meu modo de ver as coisas, né? Então, o que eu colocaria, não sei se eu dei conta das questões que você trouxe, mas eu faria essas observações. E a gente só fazer uma pontuação para você dando a sequência, Ricardo. Depois a gente retoma. O Roberto faz uma questão que é relacionada ao racismo estrutural, mas a gente pode juntar essa com as outras que virão, né? É só pessoas comentarem aí no chat também, Nalbi, com essa questão que você aponta, né, que não houve uma vitória do racismo nesse sentido, né, que aquele pensamento que foi construído, que continua presente nos diversos livros que estão nas nossas escolas e nas nossas universidades, não foi um projeto vencedor. E aí, quando você falava, eu me recordava da jovem, né, a Júlia Gomes, que essa semana foi abordada lá no Pátio Savassi, e porque ela estava aguardando o tio dela, né, uma jovem negra, e o depoimento dela na reportagem, quando ela fala assim, aí eu entrei numa loja e comprei alguma coisa, porque para mostrar para eles que eu não estava lá para roubar e tal, né? Então, a resposta que ela deu
diz muito respeito a isso, né? Algumas reações que a gente acaba tendo para contornar uma situação que é tão dolorida, tão sofrida, né? Que nós, negras e negros, percebemos isso no dia a dia, que a gente vê a história desse projeto que está sendo realizado aqui no dia a dia dos nossos corpos negros, né? Eu tenho semana passada, quando ele foi sair, eu me peguei dizendo para ele: não vai de chinelo, vai de bermuda. Caminhar daqui até a Praça da CEMIG de chinelo de bermuda, você vai ser abordado. Então, essas coisas estão presentes no nosso, na cabeça, né, da polícia, da sociedade, ela se faz presente, né? Ontem nós tivemos a agressão física ao professor Anderson da Rede Municipal de Belo Horizonte, né? Então, toda a nossa solidariedade a nós que somos trabalhadores da Rede Municipal. E uma das coisas que naquele ato assim, não foi a primeira vez que a Guarda Municipal nos atacou, ataca porque somos a maioria mulheres. Tá? A maioria que estava lá naquela hora eram mulheres, né? Então ataca e atacam com essa perspectiva, com o olhar racializado, com o olhar sexista. Então, esses projetos, eu acho importante a gente conhecer, de onde vem a base de todos, até para a gente desconstruir. E, por fim, é uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Eu sou professora de História, e ainda hoje não mudou, né? Material didático, nós mudamos dia a dia, né? Nós vamos arrebentando essas porteiras aí, né? Mas se a gente pegar a linha do tempo histórico e se a gente pegar a divisão da história, como ela ainda hoje é apresentada para os nossos estudantes, no Brasil nós somos quase 60% de negros e negras. E a linha do tempo ainda é apresentada a divisão histórica, né? Da pré-história, Idade Antiga, é apresentado com os marcos históricos europeus. Está no caderno do meu filho, de 6º ano, um aluno negro, que semana passada a aula dele, e hoje, né? Tem mais professores de história aqui, como diz o professor Ricardo, não é desconsiderar, né, a história da Europa, que também é uma história importante, etc. Mas, por exemplo, o professor Carlos Moore, ele traz uma linha de tempo pensada a partir de África, e que é muito anterior e com os marcos históricos presentes, que diz da nossa identidade, da nossa ancestralidade, da nossa cultura, né? Então, isso é importante, trazer esses marcadores, né? E o que a gente tem, que não existe, que ainda não existe, por causa de toda uma construção histórica que foi feita, é a presença, né? Dessas pessoas negras, história de nossa ancestralidade, da diáspora africana. Se a gente pegar a BNCC, o que a BNCC, por exemplo, está trazendo sobre a diáspora africana, que nos faz identificar e levar para a sala de aula e fazer um trabalho fantástico com esse olhar. Então, é isso. Eu acho que a gente, pensando essas questões que o professor Ricardo traz, é para a gente tentar também romper com essa tradição eurocêntrica que ainda está presente nas nossas escolas, nas dificuldades, inclusive, que a gente tem com a gente está fazendo trabalho com a Lei 10.639, 11.645, as pessoas acham que a gente tem que parar o conteúdo e, gente, nós estamos falando das pessoas que estão aí na rede municipal, de BH, de Contagem, né? Nós somos pesquisadores, o levantamento que a gente tem feito. As pessoas acham que tem que parar aquele conteúdo para trazer o debate étnico-racial, para trazer a questão dos povos indígenas, né? Eu estava fazendo um trabalho numa escola, convidada para falar dessas relações raciais do ponto de vista da mulher negra, e aí eu trouxe a questão da 11.645, que mês que vem, abril, né? A gente conversa muito a questão dos povos indígenas, e aí as pessoas ainda colocam, né? Pintam as crianças um enfeite na cabeça, e aqui do nosso lado, em Brumadinho, a gente está tendo a retomada indígena, né, com 2 povos indígenas fazendo a retomada, e a gente não vê essa percepção das escolas, de ver o que está acontecendo, como que a gente age. E aí, quando chega no dia 19, na semana 19 de abril, coloca focar enfeites na cabeça, pintam os meninos. Então, é dessas questões que a gente está falando. A gente tem que ter centralidade, né? A gente tem que estar ali contando essa história, trazendo a nossa perspectiva, a nossa tradição. Então, é um pouco disso. Eu vou voltar para o professor Ricardo e aí a gente retoma com novas perguntas para a gente poder ir caminhando assim. Se
Senão, no próximo, a gente não consegue fechar, né, Ricardo? Se puder, por gentileza, avançar o slide. Então, sim. Eu vou tratar, então, agora de dois pensadores da educação para procurar, então, fazer essa discussão, mostrar exatamente como esse projeto, né, resultou em instituições e modelos educacionais que estavam alinhadas em linhas com o projeto. Então, a gente conhece, de um modo geral, o Rui Barbosa pela, né, suas contribuições e sua referência ao direito, a um busto dele lá no Senado, foi um grande pensador, né, baiano, intelectual, mas o Rui Barbosa, né, em 1882 e 1883, escreveu um conjunto de pareceres que se tornaram referência para a educação, porque então o ministro, né, da Instrução, em 1879, Carlos Leôncio de Carvalho, escreveu uma proposta, né, para estabelecer um sistema de ensino no país, né, e o Rui Barbosa escreveu um conjunto de pareceres que muito bem fundamentados, muito bem escritos, em 1882, 1883, 1882, reforma do ensino secundário e do ensino superior, em 1883, reforma do ensino primário, tratando de um conjunto diverso de assuntos. Então, ele também tem uma contribuição e é citado muito na área da educação. Nessa referência aqui que eu trago, primeiramente, é o parecer de 882, na reforma do ensino primário, ele trata justamente, então, do papel da educação para exatamente construir a nação. Então, ele faz um diagnóstico do ensino público praticamente no país e de quão é importante para que esse ensino, né, seja importante para que o país se torne uma nação civilizada. Então, ele diz aqui, mas é verdade que o ensino público está à orla do limite possível a uma nação que se presume livre e civilizada, e que há decadência em vez de progresso. É que somos um povo de analfabetos e que a massa deles se decresce numa proporção desesperadoramente lenta. E é que a instrução acadêmica está longe do nível científico desta idade e que a instrução secundária oferece ao ensino superior uma mocidade cada vez mais preparada para o receber. Aqui, como eu disse para vocês, é o parecer de 882-83, reforma do ensino secundário e do ensino superior. E ele está dizendo que nós somos um povo de analfabetos e que é crescendo de modo lento. E que é preciso, então, avançar nesse processo. Se puder passar, por gentileza, a continuação dessa citação. E ele diz, né, na continuação, e que a sobeja matéria, então, para a gente se envergonhar e empregarmos heróicos esforços por uma reabilitação em bem da qual, sem deixar dúvida, da nossa capacidade mental, dos nossos brios, cumpre não recuar antes de sacrifício nenhum. Não só porque de todo sacrifício possível não haveria um que significasse uma despesa proximamente reprodutiva, como porque trata-se aqui do nome nacional num sentido mais rigoroso, mais sério, mais absoluto, do que o que se defende nas guerras às custas de dezenas de milhares de vidas humanas roubadas ao trabalho e centenas de milhões arrancadas sem compreensões aos mais esterilizadores de todos os impostos. Então, ele faz aqui um diagnóstico que parece preciso, né, de quão nosso sistema educacional é incipiente, da quantidade vergonhosa e absurda de gente sem instrução no país e de analfabetos, e que é preciso, se quisermos ser uma nação livre e civilizada, educar as pessoas. Diagnóstico, né, muito bem feito, né, da realidade brasileira, né, da realidade nacional. Por gentileza, de avançar. Mas, ao mesmo tempo, está colocada
a questão da política de branqueamento. Então, esse processo de formação é para formar qual povo? Com quais características? A partir de quais referências históricas culturais? Que esse povo precisa ser educado? Precisa. Ele precisa ser formado? Sem dúvida. Ele precisa ser alfabetizado? Sim. Mas a partir de quais referências? Ele precisa ser reformado, ser educado. Quais são as fontes? Então, aqui eu trago um dos artigos que ele escreveu para a imprensa em 1899. Ele escreveu uma série de 4 artigos, né, para tratar dessa questão aqui, que ele chama de a Convenção Fatal. Esse jornal A Imprensa, ele publicou esse artigo em 1899, porque aqui ele está tratando de um desdobramento, de alguns desdobramentos da Convenção Sanitária de 1887, que redundou no Pacto Higiênico de 1899, com os países, principalmente Argentina e Uruguai. E ele entendia que o Brasil não estava se atentando a alguns desdobramentos políticos interessantes que a Argentina, principalmente, estava atenta. E que esse pacto prejudicaria o Brasil, porque, na verdade, criaria dificuldades para a política de branqueamento aqui no Brasil. Ao contrário da Argentina, que entendia, na visão do Rui Barbosa, isso muito melhor e que estava fazendo avanços mais significativos. Ele dizia que a Argentina, ele foi estudar alguns dos pensadores, a referência aqui do Juan Alberdi, foi estudar pensadores argentinos, ele dizia que a Argentina fazia uma campanha muito forte para transformar o Brasil no país da febre amarela, para fazer com que os imigrantes não viessem para cá. E aqui é o contexto desse artigo que ele escreve. E aqui, nesse excerto, ele diz, então, ao passo que nas letras argentinas, os argentinos entendiam muito melhor. Então, ele vai dizer, olha, de 1865 a 1899, o Brasil é notado com estigma de país refratário pelo seu clima e a civilização europeia. E não se faz senão carregar as nossas temperaturas caniculares, o ardor comburente do nosso sol, o caráter africano das nossas regiões tropicais. Então, dizendo, a Argentina entendeu melhor esse processo, né? Essa convenção sanitária aqui está trazendo, na visão do Rui Barbosa, prejuízos para o Brasil. Então, aqui ele menciona o Alberdi, que é um dos intelectuais argentinos que, no seu entender, teria compreendido melhor bem esse processo. Como outro dia vimos, relembra o malogro das nossas primeiras tentativas de imigração branca nas províncias do Brasil, para dizer, olha, lá no Brasil, branco não vai funcionar, venham para a Argentina, que completaram bem o processo de branqueamento lá no seu país. Aí ele diz, para inferir que ali, no Brasil, a planta humana só poderia vingar a raiz negra ou mestiça. Ou seja, no Brasil só vai vingar essa raiz. A branca não vai vingar. Era a campanha que os argentinos faziam e que o Brasil, no entender do Rui Barbosa, não sabia combater, não combateu de modo adequado. Aí ele menciona um outro geógrafo francês, ele vai dizer, Coudreau, ao contrário, europeu, francês e juiz competente, e essa passagem é importante, ele diz, examinando a persistência dessa detração, ou seja, dizer que brancos não poderiam habitar no Brasil, ele diz, detração que tem coberto de lepra o nosso nome e indigita como um perigo e reage contra ela. Bom, mas será que, de fato, o Rui Barbosa, né, estava em linha com essa política de branqueamento do país? Puder avançar, por gentileza? Aqui é uma referência de 1917, em que o Rui Barbosa, num texto longo, num compêndio longo, ele faz um discurso para homenagear o Oswaldo Cruz. Tinha falecido, para homenagear o Oswaldo Cruz por conta da vitoriosa campanha contra a febre amarela, né? E é curioso perceber a questão da higiene que vai se formando nesse período, né? Porque o país ele tinha um conjunto de doenças, e todas elas, obviamente, devem ser combatidas, né? Mas as doenças que envidaram mais esforço dos poderes públicos foram justamente aquelas
que atingiam, né, de modo desproporcional, na visão das elites, pessoas brancas. Cólera, febre cólera, né, que era uma doença, tuberculose na época, que também era uma doença que acometia a população brasileira, não teve esse mesmo empenho, mas aí a incidência era maior sobre pobres e negros, né? Então, a ideia de higiene que se tinha, inclusive havia a junta de higiene, é no sentido de tentar melhorar as condições, e isso é importante, do ambiente para que a sociedade proliferasse e se desenvolvesse. Mas isso, né, está, aparentemente, né, orientada por uma visão exatamente, né, europeia de civilização. E aí, nessa passagem, o Rui Barbosa ele coloca, ele diz nas primeiras linhas que das praias africanas teria vindo a escravidão, e não se sabe se dali também a febre amarela teria vindo, né? E aí ele diz que a febre amarela, e por isso aqui o discurso ao Oswaldo Cruz pela campanha que, de fato, né, livrou o país da febre amarela, mas dá a entender aqui, o Rui Barbosa expressa que é um mal que só a raça negra teria imunidade, né? Então, seria uma doença que atingiria mais os brancos. E isso colocaria um problema para o projeto de branqueamento. Então, ele diz, é um mal que só a raça negra logra humanidade, raro e desmentido apenas no curso das mais violentas epidemias, e em cujo obituário, nos centros onde avultava a imigração europeia, essa imigração, esse ponto é sempre importante, como eu disse, trazer brancos para o país, a contribuição das colônias estrangeiras subia 92% sobre o total dos mortos. E aí eu deixei esse trecho em destaque para ver como o Rui Barbosa via a febre amarela. Ele diz que a febre amarela era conservadora do elemento africano, mas exterminava o elemento europeu. Aí ele chama a praga amarela de xenófobo, porque atacava o imigrante europeu. Ela era praga amarela e negreira, xenófoba, e atacava a existência da nação em sua medula. O que é atacar a existência da nação em sua medula? Como ele disse, só vinga a raiz negra se não vier os imigrantes brancos. Mas se vêm os imigrantes brancos e a febre amarela mata esses imigrantes, ataca a nação da sua medula. Porque ele diz, na seiva regeneratriz do bom sangue ariano, que com a corrente migratória nos vem depurar das veias da mestiçagem primitiva e nos dava aos olhos do mundo civilizado os ares de matadouro da raça branca. Então, o diagnóstico do Rui Barbosa é preciso no que diz respeito à educação. Agora, de que educação se está falando? De que povo brasileiro se está falando? É isso que a gente precisa ter, né? Então, aqui, quando então se trata da perspectiva afrocentrada, a perspectiva da afrocentricidade vai procurar então fazer esse tipo de pergunta, para não só olhar exatamente o projeto do ponto de vista da agência dos europeus, porque aqui é a agência europeia, mas exatamente da agência dos africanos, que é o passo seguinte. Como é que eles reagiram a esse projeto? Que tipo de resposta eles deram? Eles estavam contentes com esse projeto de extermínio? Quais foram os seus modos de organizar e reagir? Então, é perceber exatamente essa distinção. Aqui é um tipo de projeto. E quando se fala de educação, bom, é importante que se eduque o povo, sim, mas de que povo se está falando? De qual modelo educacional se está falando? Se puder avançar, por gentileza. E aí eu trago alguns exemplos do modelo educacional. A professora Vanderlei tinha pontuado a questão do caráter histórico, da construção da história, que aparece também na filosofia. Divisão antiga, medieval, moderna e contemporânea, com berço em Grécia e Roma. Como se a humanidade tivesse surgido nesses berços. E, de novo, é sempre importante frisar que
essas referências elas não vão deixar de ser importantes por conta disso. Elas são importantes e fundamentais, e o Brasil também é herdeiro delas. Mas elas não são as únicas. Não deveriam ser as únicas. Porque há no país pessoas herdeiras de outras tradições que também precisam ser preservadas e transmitidas. Aqui eu estou procurando mostrar exatamente que essa dificuldade que ainda hoje enfrentamos, isso não acontece por acidente, isso não é um erro, não é um equívoco. Não é porque simplesmente nós tentamos construir um modelo de educação que seja igualitário e não conseguimos. É porque o projeto que se tem é um projeto exatamente de formar um tipo de nação aos moldes da civilização europeia. O projeto é esse, não é outro. Daí toda a resistência, toda a luta, por exemplo, para a construção, para a implementação de uma lei, que é uma lei federal, que é a Lei 10.639, que vai completar 20 anos em janeiro do ano que vem, e mesmo assim é tratada como se fosse letra morta e fica dependendo dos esforços, exatamente, dos professores, dos professoras, diretores e todos aqueles engajados na rede. Não é fruto de uma política pública. Quando eu trouxe a referencial Hegel, que separa o Egito da África, ao outro corolário é transformar o Egito em branco e minimizar o papel da civilização egípcia na formação da Grécia. Fazer essa separação. E aí a gente tem o que a gente chama do mito do milagre grego. E olha a palavra que o próprio Rui Barbosa deixa em destaque, o gênio da civilização grega. A imagem da educação perfeita delineada das obras espantosas de Rabelais, que irradia o gênio da civilização grega. Aí vai falar aqui que é uma seção de educação física, isso aqui está no tomo da reforma do ensino primário de 1883. Né? Tem um conjunto de textos, esse é o texto da educação física. E aí ele diz, desenvolvida principalmente Creta e Esparta, a arte da ginástica, né? Encontrou mais tarde seu devotado culto no seio da República Ateniense, onde contribuiu poderosamente para fazer parte da população jônia-europeia, a mais pura representação das brilhantes, vigorosas qualidades do caráter helênico. Desde tempos muito remotos, o desenvolvimento inteligente do corpo era tido em toda a Grécia como um dos elementos essenciais da educação liberal. O Rui Barbosa, e depois nós vamos ver José Veríssimo, foram influenciados por Kant e por Spencer, autores que falavam que da importância da educação física, que tinha um caráter um pouco diferente do caráter de hoje, que era mais no sentido dos cuidados desde a infância, do cuidado com a alimentação do corpo, um pouco diferente como acontece hoje nas escolas, e falavam da educação moral e da educação intelectual. Por isso, a referência do Rui Barbosa, educação física, né? E depois vamos ver no José Veríssimo, educação moral e educação intelectual. Poder avançar, por gentileza. E aí ele vem essa relação. É impossível formar uma nação laboriosa e produtiva pela pergunta. Então, a educação vai formar uma nação laboriosa e produtiva. Isso é importante. A educação tem um papel na formação da nação. A questão é qual educação, qual nação se quer formar. E ele coloca a educação higiênica do corpo, que está atrelada a esses pressupostos do branqueamento. Aí não dá para separar. Sem que a educação higiênica do corpo acompanhe para e passo, desde o primeiro ensino até o limiar do ensino superior, o desenvolvimento do espírito. E aí ele diz, nenhum povo sentiu mais agudamente essa necessidade que o povo de espírito por excelência, o povo grego, povo do espírito por excelência, berço do Ocidente. E, de novo, a pontuação. Nós somos herdeiros do Ocidente. Mas essa construção ocidental aqui, que é uma construção mitológica também, coloca o Ocidente como modelo de civilização. Né? E apaga, né? Comete o que alguns autores, o Sueli Carneiro, Mogobe e Ramos, chamam de epistemicídio. Apaga, né, o conhecimento de outros povos. E aí ele diz, o grego não concebia o antagonismo que as raças atrasadas imaginam entre a energia do corpo e do espírito.
a esse ideal de educação grega, segundo Platão, Sócrates e Aristóteles, que combinava os dotes do atleta e do homem de estudo. Puder avançar. Aqui outra referência, né, para fazer essa relação entre educação higiênica, modelo, coisas do Ocidente, branqueamento, como isso, né, está colocado nesse projeto, né? Então, faz aqui a referência ao primeiro-ministro do Reino Unido, Beaconsfield, né, a imensidade do atraso científico de um país como o nosso, onde a higiene escolar e aspecto duplamente grave da higiene geral não começou, e nessa obra tem uma seção dedicada à higiene, o papel da higiene, né, nesse processo, né? Não que a higiene seja ruim, que higiene, nesse contexto aqui, não pode ser separada do projeto de branqueamento. Tem uma obra do professor da Unicamp, Sidney Shaulib, que aponta, faz, né, fugiu aqui o nome, depois eu passo a referência direitinho do nome dessa obra do professor Sidney Shaulib, que mostra essa referência, inclusive ele usa essa coisa, a citação do Rui Barbosa, para mostrar exatamente essa relação da higiene, né, com o branqueamento. E essa referência, as raças enérgicas do norte e do centro da Europa, Escandinávia, Alemanha, Suíça, celebram esplendidamente as festas palestras, onde a força, a inteligência e a graça se ostentam nesse harmonioso conjunto cujo privilégio foi a honra da civilização helênica. Então, esses dados estão colocados, né? Ocidente, Grécia como berço da civilização, Ocidente como modelo de sociedade, política de branqueamento. Né? Poder avançar, por gentileza? Aqui, só uma curiosidade, que 20 anos depois, né, para bem contextualizar essa discussão, o Rui Barbosa estava envolvido num debate sobre a reforma do Código Civil, né? Essa formação, o Rui Barbosa é um gigante intelectual do ponto de vista da sua formação. E aqui é uma réplica do Anísio de Abreu, né, que exatamente está criticando o Rui Barbosa do seu purismo linguístico, né, que é uma das críticas que ele faz no Código. E por que esse excerto da crítica que o outro, o Anísio de Abreu, era senadora, que é de 1902. Então, por isso essa contextualização. Esse excerto aqui é de 20 anos depois que ele escreveu os pareceres, que foi em 1882 e 1883. Mas é importante que, mesmo a despeito de toda essa campanha de separar o Egito da Grécia, a réplica que o Anísio de Abreu faz ao Rui Barbosa sobre o purismo linguístico é a seguinte. Ele diz: se se trata de ciência, de direito, de ritual, de arte militar, de pesos e medidas, de construções de objetos de arte, de vestimentas, encontram-se por toda parte no latim os traços da Grécia e os nomes gregos. Se pudéssemos remontar mais alto, veríamos, sem dúvida, que muitos termos técnicos, como os gregos, nasceram longe do solo da Hélade. E aí ele diz que a referência grega que a gente traz dos nomes e coisa do latim, mas muitos desses nomes não nasceram lá. E aí ele diz, ela nos levaria ao Egito e à Caldeia. Assim, os empréstimos são de todas as épocas, são tão velhos quanto a civilização. Porque os objetos úteis à vida, o aparelho das ciências e das artes, assim como as concepções abstratas, que elevam a dignidade do homem, não se inventam duas vezes, mas se propagam de povo a povo para tornar-se bem comum da humanidade. Em outras obras, o Rui Barbosa reconhecia a magnificência do Egito. E essa referência é importante porque o professor Naomi colocou corretamente, precisa ter cuidado para não cometer anacronismo, para não procurar compreender pensadores de outro período com a nossa concepção. Esse cuidado a gente precisa ter. Por isso que é preciso saber exatamente, estudar o que esses homens conheciam dentro do seu contexto, né?
Mas é importante observar que, a despeito de toda essa campanha nessa época, o Anísio de Abreu coloca aqui, de modo bem evidente, o papel do Egito na formação da Grécia. E o próprio Rui Barbosa reconhecia a importância da civilização egípcia. Então, seria possível, seria importante perceber exatamente esse modelo de civilização que o país adotou como modelo. Ele é um possível, mas não seria o único. Haveria outros. Além dos conjuntos de reações de pessoas negras do período, como Manuel Querino, que era um conterrâneo de Rui Barbosa, professor Emetério, que foi professor muito conhecido e respeitado na sua época. Haveria outras possibilidades, né, de pensar modelos educacionais. E aí, para não esticar muito, eu vou apresentar brevemente aqui o José Veríssimo, para que a gente possa fazer uma última troca antes de encerrarmos essa rica conversa de hoje. Se puder avançar, por gentileza, né? Aqui é uma referência do Rui Barbosa, que se fala, então, da história, né? E aí, exatamente, ele faz um diagnóstico importante, que ele diz que lecionar história pela ordem da sucessão natural, falar com crianças de época remotas, pretender ensinar história do começo dos fatos da antiguidade, procurar fazer um estudo que fizesse as crianças decorar, como tem procedido hoje os que asseguram, além da Bíblia, o monopólio dos estudos históricos. Falou, isso aí é tão absurdo quanto pretender conhecer os vários países, as várias nações e as várias raças que dividem o globo, né? Antes de observar, isso aqui é importante, a raça a que pertencemos, isso é importante, a nação de que somos membros. Então, aqui essa crítica é importante dizer que esse tipo de estudo de história é um estudo que é absurdo e não faz sentido, né? Deveria haver uma mudança nesse modelo, né? Se puder passar, por gentileza. Mas a mudança e a questão é exatamente qual história que será ensinada, a partir de qual perspectiva, né? Qual história. Aqui a referência a José Veríssimo, que é um outro literato paraense importante, né? E também teve incursões do campo da educação. Ele teve uma obra que ele publicou pela primeira vez em 1890, chamada Educação Nacional, que vai ser uma das referências que eu utilizo aqui. A segunda edição dessa obra foi publicada em 1908, a terceira em 85, e eu estou usando a última edição, que é a quarta, de 2013. Aqui, na verdade, é um prefácio que ele escreveu para uma obra do Paulo Tavares chamada Questões de Ensino. E aqui ele tem um diagnóstico igual, semelhante ao do Rui Barbosa, mostrando que o nosso sistema educacional era precário e, se nós quiséssemos ter um sistema, uma sociedade desenvolvida, civilizada, a educação tem um papel central. Diagnóstico preciso e importante. Então, nesse prefácio da obra do Paulo Tavares, Questões de Ensino, ele diz: não há mais necessidade de começar um discurso ou escrito sobre educação e ensino, mostrando-lhe as vantagens e a importância, ainda sem atribuir as virtudes miríficas que foi moda romântica. Imputar-lhe todos parecem de acordo em considerar a questão como das mais relevantes oferecida à atividade política de qualquer povo. Aí ele diz: num país como o Brasil, educação e ensino se redobram de importância. A instrução, ou melhor, que ele chama de educação nacional, que é o título da obra dele, não é só um fator de cultura e progresso, mas e talvez principalmente fator da nossa unidade moral. Não nos iludamos. Esta não só é ainda precária e imperfeita, fusão de elementos constitutivos de nossa nacionalidade, e até pelas condições geográficas do nosso país, mas é constantemente perturbado ou está ameaçada de o ser pela concorrência, aliás, de fatores, né, étnicos e nacionais diversos que contribuímos da nossa primeira formação. Poder avançar, e ele está dizendo, olha, é importante, né, a educação para a formação do país. E ele diz, se é indubitavelmente importante, e resulta para nós a necessidade tão urgente quanto imperiosa de cuidar do nosso ensino público, instrumento da nossa educação nacional,
meio legítimo, único meio e é um meio legítimo, único e eficaz de fortificar a nossa cultura, promover o nosso progresso material e moral, para nos constituir um grande povo unido, uno, poderoso e forte. A questão, de novo, é: que povo é esse? Que cultura é essa? Do que ele está falando? O diagnóstico é preciso. A educação nacional para formar o país, isso é preciso. Mas de que povo ele está falando? Por gentileza. Próximo EC tem um artigo que ele escreveu em 1899 para o Jornal do Comércio, né? E nesse artigo que o Zé Veríssimo escreveu para o Jornal do Comércio, ele está fazendo uma espécie de diálogo e uma resenha com o intelectual pernambucano Manuel de Oliveira Lima. O artigo chama O País Extraordinário. E o Manuel de Oliveira Lima trata, num determinado momento, dos Estados Unidos, né? E ele está preocupado com o que aconteceria com a questão racial nos Estados Unidos. E aqui o José Veríssimo está respondendo ao Oliveira Lima, né? Dizendo que no Brasil ele não precisa ter receio, como supõe o Oliveira Lima, de que surge o problema negro no Brasil, né? Ele vai dizer que pode acontecer nos Estados Unidos, mas no Brasil não vai acontecer, que o problema negro no Brasil vai ser resolvido pelo amor. E o que é o amor que ele está dizendo? Né? É o cruzamento que tirou do negro toda a importância numérica, diluindo na população branca. Porque o mulato aqui, segundo ele, quer ser branco desde a segunda geração, e o branco, mesmo sem se deixar iludir, e salvo raras e insignificantes exceções, o recebe. Então, como é que vai ser resolvido pelo amor? Mistura, 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 o problema vai sumir, porque todo mundo vai ficar branco, o problema acabou, Oliveira Lima não precisa se preocupar. Então, ele diz: a mistura de raças, eu deixei em destaque, tendendo, como assegura os etnólogos, e pode parecer à primeira vista ser reconhecido exato, a fazer prevalecer a superior, acabará forçosamente um período de mais ou menos curto por extinguir a raça negra daqui. Né? Então, para que não fica, a ideia, o projeto é extinção da raça negra do país. E é curioso que está escrito no jornal de circulação nacional, se entender. Né? Está circulando no jornal de circulação, olha, é esse o projeto. Né? Não se trata de aberrações. Né? Trata-se de um projeto de nação construído e levado a cabo. Como eu disse, essa parte é ideológica, misturar, 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 porque o resultado não é ficar branco. A parte prática vem depois. Já vai isso acontecendo, e quando a imigração, isso é importante, trazer brancos para cá, que foi o que foi feito. Tá? Que penso é o problema capital do Brasil, vier numerosa, apressará com misturas novas, que aqui se farão, conforme sempre, a seleção. Tá? Por gentileza. E aí, a relação. Aqui são referências da obra A Educação Nacional para mostrar exatamente que esse projeto está em linha. Aqui há uma seção em que ele está discutindo, influenciado pelo Spencer, a questão da educação moral, da formação moral. Né? E a formação moral aqui é no sentido de um papel da família, exatamente, da formação. E aqui o José Veríssimo traz até um avanço, no certo sentido, que ele entende que, já que é a questão da formação moral, ele entende que ele tem uma seção nessa obra dedicada à questão da formação e do papel na mulher desse processo. Né? É algo que, para a época, é avançado. Então, ele diz que, distinta à escravidão índia, o africano, então, alegre, afetivo, ele se meteu no meio da sociedade, né? Com a sua moralidade primitiva e de selvagem, com seu rancor de perseguido, suas crenças fetichistas, se meteu na família, na sociedade do lar. Aqui a questão da afrodescenticidade é importante nesse sentido, para localizar psicologicamente o discurso do autor, para ver aqui que o africano é um estranho, ele não faz parte da sociedade, ele não é um agente, ele é um objeto. O africano alegre e descuidado se meteu com a sua moralidade primitiva na família, que é algo alheio.
essa família, se meteu na sociedade no lar, ele está fora. Ele invadiu tudo, imiscuiu tudo. Ele embalou a rede da Sinhá, foi o pai do senhor moço, amamentou como ama as gerações brasileiras, a mucama acalentou as mulheres, o homem para todas trabalhou, a mulher a todas se entregou, esse eufemismo é fantástico aqui, estupro agora, a mulher a todas se entregou, por gentileza. E aí ele segue. Não havia casa onde não existisse um ou mais moleques, corumins, vítimas consagradas do capricho do nhonhô. Era o cavalo, leva pancada e os amigos, companheiros. Né? São esses. As meninas e as moças, senhoras, tinham para os místeres as mucamas, crioulas e mulatas. Nunca se notou bastante a reprovada influência deste peculiar tipo brasileiro. A mulata, um amolecimento do nosso caráter. Esse fermento afrodisismo pátrio, a mulata, como lhe chamava o Silvio Romero, foi um dissolvente da nossa virilidade física e moral, né? Mostrando aqui as agruras que africanos e africanas, e aqui especificamente as mulheres, trouxeram, né, para a família brasileira. De avançar, por gentileza. A próxima referência da educação nacional, eu deixei aqui em destaque. Ele começa, ó, não obstante a meiguice o carinho da mãe brasileira. Mãe brasileira. Isso é importante. Prova que a nossa educação ainda, nossa, infantil, é inteiramente primitiva e empírica a despeito do carinho da mão brasileira. E por quê? Porque os nossos filhos, esse é importante, nossos filhos, para entender o lugar de onde você está falando, eram entregues aos cuidados das escravas, cujo leite estava eivado de vícios. Mais tarde lhes comprometeria a saúde e os alimentava. E as mucamas eram ex-escravas, e isto já basta para indicar o seu valor como educadoras, ou seja, nenhum, que de fato dirigia a sua primeira educação física, que é importante, pois eram elas quem superintendia a alimentação nos passeios do estuário e nos demais atos da vida infantil. Então, o diagnóstico da educação está perfeito, é importante educar o povo para que o povo, né, ajude a desenvolver a nação. A questão é que educação é essa sociedade que se quer com esse modelo educacional. Por gentileza. E aqui, né, ela segue dizendo, né, os meninos de 8 anos dormindo na rede, né, a questão das mães que comprometiam a saúde dos filhos, e aqui esses hábitos podem ser corrigidos e modificados com os ensinamentos da higiene, que é importante, e da pedagogia infantil. Higiene e da pedagogia infantil. Por gentileza, pode avançar. E aí, nossa conversa final, eu posso retomar algumas dessas questões. O papel da educação física, que é um problema nacional. A nossa raça, eu deixei em destaque, está dizendo, se enfraquece e se abastarda por um clima deprimente. Menção de novo ao Silvio Romero, e dizer que essa propaganda continua, é certo, continuará a fluir em maior número a imigração, principalmente a italiana. Então, não dá para separar educação, imigração, branqueamento, higiene, a nossa raça, educação, como um modo de o país se tornar branco e ocidental. Esses elementos não dá para separar. E eu pode avançar, por gentileza? Eu vou evidenciar isso para a gente encerrar. Pode avançar esse slide, por gentileza? Como a gente pode perceber isso?
Isso aqui é um trecho de uma carta que José Veríssimo escreveu para o Machado de Assis, por ocasião do falecimento dele. Machado de Assis faleceu em 1908, em agosto. A carta foi escrita em setembro. A carta foi publicada, está no Jornal do Comércio, Machado de Assis, Impressões e Reminiscências. E nesse trecho da carta, eles eram amigos, ele escreve sobre o Machado, que são tanto mais de admirar e até de maravilhar estas qualidades de medida, tato, de bom gosto e de harmonia, em suma de elegância na vida e na arte do Machado de Assis, que são justamente as mais alheias ao mestiço nacional e particularmente ao mestiço como ele. Então ele diz, olha, o Machado, a obra dele tem arte, elegância, coisa, mas isso é até, de certa forma, surpreendente, porque como ele é mestiço, isso daí não pertence ao nosso gênero nacional e nem ao mestiço. Então, nesse sentido, ele diz que o Machado seria uma negação da teoria da raça, porque ele tem todas essas qualidades. E aí ele fecha que mulato, o Machado foi de fato um grego, por isso eu fiz aquela referência à Grécia como berço do Ocidente. Mulato, Machado foi um grego da melhor época, pelo seu profundo senso de beleza, harmonia, vida, pela ritmia de sua obra. Para escrever como escreve, tem que ser grego, tem que ser branco. E para fechar essa nossa conversa, por gentileza, o último slide, um outro amigo comum deles, o Joaquim Nabuco, escreveu para o José Veríssimo ao ler essa carta. E aqui eu trago um excerto da carta do Nabuco para o Veríssimo. E ele diz, seu artigo no jornal está belíssimo, mas essa frase me causou arrepio. Mulato foi, de fato, um grego da melhor época. Aí ele diz, eu não teria chamado Machado de mulato, e penso que nada lhe doeria mais do que essa síntese. Né? E por quê? Rogo-lhe que tire isso quando reduzir os artigos a páginas permanentes. O Zé Veríssimo atendeu. Porque ele diz, olha, a palavra mulato não é literária, é pejorativa, basta ver a etimologia. E aí ele diz, o Machado para mim era um branco, e creio que por tal se tomava. Quando houvesse sangue estranho no Machado, isso em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, só vi nele o grego. O nosso pobre amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento à glória com sua devassa sobre as suas origens. O resultado desse tipo de sistema educacional que nos é imposto é nos transformar a todos em brancos, se não necessariamente pela pele, brancos culturalmente. E aí a importância do paradigma afrocêntrico, para que nós não nos tornemos brancos culturalmente. Não porque ser branco é ruim, mas porque branco não é a única possibilidade da existência humana. Desculpe o adiantado da hora e a extensão. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiverem mais algumas questões, eu estou à disposição. Nós que agradecemos demais, professor Ricardo. Assim, e tem muito ainda a vir, né, pessoal? Eu vou dar os informes finais, né? Eu queria pedir a Nayara para poder preparar aí também, para a gente fazer uma foto, né? Quem puder abrir a câmera, a gente também fazer uma foto dessa sala que está linda, e é importante também para a nossa pesquisa, né? Ter os recursos que a gente tem hoje de registro, né? Dos pais são esses aí, né? Já que a gente está fazendo um encontro presencialmente. Aí, ver com a Nayara o que você consegue fazer. E já, Ednei também, da equipe de comunicação, aí a foto, já podem fazer as fotos nossas aí. Eu quero agradecer demais, professor, muitos elogios no chat, muitos mesmo. As pessoas deixaram mensagens assim, espetaculares para todos, mas principalmente para você, Ricardo. E nós estamos aqui, né, já reafirmando o nosso encontro dia 9. Esperamos não ter problema, como tivemos hoje no início, né? Mas faz parte também essas questões, né? Infelizmente, no final, entre mortos e feridos, todos se salvaram, né? Eu costumo dizer assim, a atividade, ela foi gravada, ela vai ficar disponível, né, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no e-mail. Vamos disponibilizar também na escola da Álvaro Laureano Pimentel.
Os slides, assim que a gente fizer o próximo encontro, dia 9, né, a gente também vai disponibilizar para todas as pessoas que fizeram inscrição, que estão participando. O pessoal está perguntando sobre a lista de presença, a gente tem um controle de lista aqui também. A inscrição no Forms era importante, através dela que a gente vai fazer o certificado. E, no mais, a equipe está aqui acompanhando, né, a presença das pessoas. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Encaminhar para o meio também, né? Uma outra questão é sobre essa parceria que a gente está fazendo, né? Então, nós teremos 3 encontros muito diferentes. No dia 9 é a continuação do minicurso com o professor Ricardo. E no dia 9, provavelmente por volta do dia 20, né? Nós ainda não fechamos a data. A gente vai ter um pré-evento com o professor Júlio Tavares, da Universidade Federal Fluminense, com a professora Ana Cruz, da UFRJ, que está fazendo conosco a conferência de encerramento da pesquisa. A conferência de encerramento será no dia 30, né? E nós vamos falar sobre letramento racial, sobre os impactos, né, do letramento racial nessa pesquisa que está sendo desenvolvida na Álvaro Laureano Pimentel, e para todos os docentes, né, que estiverem presentes, né, apontar algumas possibilidades. Então, essa atividade dia 30 também é muito importante. Eu quero agradecer, né, além do professor Ricardo, que se dispôs a estar aqui conosco hoje, que está no dia 9, no pré-evento. Né, no pré-evento, nós tivemos um problema, o Ricardo não conseguiu entrar, nem a Irani da SEDUC. Né? Então, o Ricardo enviou um vídeo, eu vou colocar nas minhas redes sociais, ele está falando sobre o curso, mas como ainda não veio a segunda parte, eu achei importante. Aí, como a data a gente tinha alterado, ele está com aquela data 26, aí por isso que eu não postei anteriormente, para não confundir. Mas vou colocar no Instagram, vou fazer um texto sobre a atividade de hoje, aí é só vocês acompanharem lá, na era coloca no Instagram, que aí a gente consegue fazer isso com tranquilidade. Agradecer muito a parceria da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, junto ao Núcleo de Diversidade Étnico-Racial, a presença da Mara Evaristo. Mercedes teve um problema, com a gente aqui não conseguiu entrar, né? Mas teve em todas as reuniões que fizemos anteriormente. A nossa saudação aos professores da Rede Municipal de BH e da Rede Federais que estão em greve, e mesmo assim puderam estar aqui todos presentes, né? Vendo a urgência, a necessidade desse debate aqui hoje. Então, para nós também foi muito importante. A Secretaria de Educação de Contas, superintendente, a Flávia Goulart Pereira, a Irani, que acompanhou também, tivemos reuniões anteriores, conversamos sobre esse projeto, a Rosa Margarida e o Costa, e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, né, na pessoa dos representantes do Comitê Gestor, da Álvaro Laureano Pimentel, que estão presentes, a Rose, que é coordenadora do Noturno, faz parte do nosso Comitê Gestor, está aqui presente também. A todos, né, o nosso agradecimento. Quero dizer uma coisa. Se eu não tivesse aqui, você tinha banana. Atividade em São Paulo, onde nós vamos conhecer o Museu Afro Brasil, vamos também visitar a exposição de Sebastião Salgado, né, Amazônia. Então, uma atividade muito interessante, que a escola, né, uma da atividade da pesquisa, a escola vai estar participando, os educadores da escola. Mas, a partir dela, a gente quer também construir uma parceria com os que estão participando dessas atividades finais, para que as secretarias de educação, para que os outros coletivos consigam fazer esse tipo de atividade. Né? O professor Henrique da Cunha Júnior, que hoje está na Universidade Federal Cearense, do Ceará, ele vai estar também conosco nessa atividade em São Paulo, e ele vai trazer o olhar e a perspectiva da área exata, né? Da matemática, da química, da física. Ele se colocou à disposição de acompanhar o nosso grupo, da Álvaro Laureano Pimentel. Então, eu já falo de antemão para a gente poder manter os contatos, para a gente continuar fazendo esse trabalho, e como disse o professor Ricardo, né? Nos antenarmos intelectualmente para poder dar conta de viver esse desafio que é fazer a discussão étnico-racial nas nossas escolas, na nossa sociedade como um todo. Quero agradecer também ao Silvio, de Sede Contagem, a Patrícia e Ivanil, que disponibilizaram a plataforma para a gente estar usando no dia de hoje.
É isso, Ricardo, queira fazer suas considerações finais aí para a gente. Na verdade, é agradecer de novo o convite. Né? Para mim, é sempre um prazer conversar sobre esses temas. Né? São temas que estão na ordem do dia da nossa, né, discussão da nossa sociedade. A gente está num momento histórico que pode ser definido, de certa maneira, como uma certa encruzilhada para a gente decidir que caminhos nós vamos adotar, que tipo de país, né, nós vamos, né, reconstruir e oferecer para as próximas gerações. E essa é uma das questões que está no centro, né, ou pelo menos deveria estar no centro desse, né, debate. Então, quanto mais conversarmos sobre esse tema, né, melhor. Do ponto de vista, né, de nós que somos professores, educadores, né, exatamente poder oferecer e construir um modelo, um sistema de educação que dê conta exatamente dessa sociedade que a gente pretende que seja radicalmente diferente do que a gente tem nesses últimos tempos. Então, é agradecer o convite, para mim foi um prazer, né, e no dia 9 nos encontraremos novamente. É isso. Obrigada a todas, a todos e todes. Sigamos aí com as nossas lutas e com nossos estudos, que isso só nos fortalece cada dia mais. Conseguiram fazer a foto aí, meninos e meninas? Conseguimos. A foto foi tirada. Ótimo. Apareceu, né, Nayara? Tá Aham. escondidinha aí. Obrigada, equipe técnica aí, Dinei, Nayara, Estevão, todos que acompanharam a gente, que ajudaram a realizar esse evento. Um forte abraço.